Seja bem-vindo ao Clube Neo, o podcast onde propósito e performance se encontram. Aqui a gente conversa com profissionais que fazem a diferença, não só pelos cargos que ocupam, mas pela forma como enxergam, sentem e conduzem o que fazem. Gente que está liderando, transformando e deixando um legado real no mundo dos negócios. Eu sou Sheila Nandelli, apresentadora com mais de 10 anos de experiência na imprensa e também especialista no mercado imobiliário. E eu sou a Ellen Cardoso, CEO da NEL, tenho mais de 15 anos de atuação no mercado, sou especialista em marketing e maga dos eventos corporativos. E juntas conduzimos conversas que revelam o que realmente sustenta grandes lideranças: clareza, coragem e presença. E já quero agradecer a parceria com Wagner Dioli, da Wagner Dioli Studio, que é o responsável pela direção de TV aqui no estúdio. Hoje a conversa é especial. Vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas e também na vida das pessoas: saúde mental. Nossa convidada de hoje é Andresa Tans, psicóloga e neuropsicóloga formada pela USP, especialista em neuromodulação pela Unifesp, palestrante, escritora e fundadora da clínica Límbicos. A Andresa tem se dedicado a ajudar pessoas a compreenderem melhor suas emoções e a encontrarem caminhos mais saudáveis para viver a vida e trabalhar. Seja muito bem-vinda, Andresa. Seja bem-vinda. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Começando aqui a nossa conversa, já com uma pergunta para dar um start aqui. Andresa, como que começou a sua trajetória na psicologia? Minha trajetória começou há muitos anos atrás, há 27 anos, no interior de São Paulo. Na verdade, eu fiz magistério e o magistério me levou até essa paixão por comportamento humano, desenvolvimento humano, porque eu lidava com criança, comecei a observar e quis fazer psicologia. Eu fiz psicologia no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, então a história começa lá. E depois eu me mudo para cá. Legal. E qual o propósito por trás do seu trabalho hoje na psicologia? Na verdade, hoje eu me tornei uma especialista em traumas e hoje o que mais me movimenta é ajudar você a descobrir porque tantos momentos na sua vida hoje, eles são paralisados. De repente, você não sabe por quê, você não consegue ter uma resposta, né? Você olha para a tua vida e fala, por que que eu não consigo avançar daqui para lá? Né? O que está me atrapalhando? Então, hoje o que me move é o amor por ajudar você a descobrir isso. E aí pode ser em vários âmbitos da vida? Vários âmbitos. Então, muitas vezes a gente tem um problema com uma liderança, por exemplo, e a gente não sabe por quê. E às vezes não é porque a liderança ela é má, ela é ruim ou ela é defeituosa. Às vezes eu tive um problema na minha infância com meu pai ou com a minha mãe, que são figuras de autoridade. E o meu cérebro, ele acaba buscando essa informação, e muitas vezes é uma informação carregada de crenças negativas, e eu começo a ter problema na minha vida profissional, e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar a descobrir isso. Que legal. Tem pessoas que travam quando falam com algum superior, Sim. Alguém de um nível acima, a pessoa trava, não consegue Trava, tem articular. pessoas que evitam, tem pessoas que não conseguem, tem dificuldade no relacionamento, na comunicação. Então, eu ajudo a pessoa a descobrir o que está acontecendo, o que está por trás disso, por que ela trava, né? E isso tudo é uma questão neurológica. Você tem, o cérebro, ele busca, né? Ele pela rede elétrica, vem o que era do passado, vem para o presente, e você não sabe o que está acontecendo isso em padrão de rede elétrica, de informação. Que bacana. Isso impacta diretamente na saúde mental, né, das empresas, vamos falar assim. E aí você também desenvolve esse trabalho dentro de empresas, é isso? Também. Hoje, com essa questão da NR1, que é uma norma regulamentadora que está focada em saúde mental, então, hoje eu montei uma outra empresa, tem a Clínica Límbicos, e eu montei uma outra empresa com mais 3 profissionais, onde a gente leva para as empresas
todo esse processo de colocação da NR1 para funcionar mesmo de acordo com a legislação, né? Para que as empresas elas fiquem mais preparadas para trabalhar isso. E me diz uma coisa, Andressa, por que a saúde mental virou um tema tão urgente no ambiente corporativo? Porque a conta chegou, meninas. Chegou, né? Porque a conta chegou e assim, por diversos anos as empresas ainda tá caminhando, né, nisso, tudo é aprendizado, mas por muito tempo as empresas elas viam as pessoas como máquinas. Então só viam os resultados que os funcionários, né, que poderiam trazer para a empresa. Sim. Hoje isso já está muito modificado. Por quê? Porque hoje com a NR1 as pessoas estão olhando para a saúde mental como algo que precisa ser trabalhado assim, ao pé da letra, vamos dizer assim. Por quê? Porque as empresas foram percebendo que o adoecimento mental, ele drena as pessoas, acaba com a criatividade das pessoas, então acaba pesando o ambiente e isso vai destruindo o engajamento das pessoas no dia a dia. Então as pessoas acabam chegando num ponto assim de paralisação mesmo, daquilo que é mais funcional dentro dela. E aí você poderia dizer que esses seriam os principais fatores que afetam ali a saúde mental do trabalho hoje? Então, a gente tem aí, na verdade, 3 vilões aí nas empresas, né? Os funcionários, eles se sentirem muito inseguros quanto ao ambiente psicológico. Então, o medo de errar, o medo de ser punido, de ser chamado a atenção. A falta de treinamento da liderança. Isso é uma coisa assim que falta muito nas empresas, mas treinamentos para lidar com o comportamento humano, para que os líderes eles possam ter um olhar mais abrangente sobre o humano, sobre aquela pessoa. De trás daquela pessoa, por trás daquele nome, né, por trás daquele CPF, tem uma história. Você conhece a história? Né? O que será que levou esse indivíduo a chegar na vida adulta com certos tipos de comportamentos que está afetando, às vezes, a equipe? Mas muitas vezes não é porque ele quer. Muitas vezes ele não tem nem controle daquilo. Mas será que a liderança está preparada para ouvir a história, para olhar para esse CPF, esse ser humano, de uma maneira diferente, por um outro ângulo? Sobrecarga de trabalho também é um outro vilão. Por quê? Porque as pessoas, elas vão trabalhando, passa do horário. Às vezes tem um líder, um chefe, que ele passa mensagem meia-noite para saber, né, de uns poucos, se aquilo foi cumprido. Então, e o líder também, ele está nessa sobrecarga. Porque se ele está passando essa mensagem, ele também está trabalhando. Está sendo cobrado também. E muitas vezes isso é deixado de lado. E isso adoece as pessoas. Então, precisa ter limite, precisa ser estabelecido um limite. Imagina assim que muitas pessoas, elas se culpam, vamos supor, a pessoa fala assim, das 18 em diante eu não atendo o celular. Muitas pessoas vão condenar, apontar, ou essa própria pessoa vai se culpar. Sim. Eu não estou sendo um profissional, né? Bom, porque eu não estou atendendo o celular às 19, às 20 horas. Mas, na verdade, é o que ele precisa fazer mesmo, né? Pela saúde mental dele, pela vida dele. Sim, mas isso é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas que chegam na clínica, e por isso que tem o meu livro, eu lancei o meu livro, para mostrar para as pessoas, por exemplo, o que é trauma. Porque as pessoas não sabem. Então, quando fala em trauma, todo mundo fala, mas eu não tenho trauma. A gente escuta isso para todo lugar, né? Não, mas eu não tenho trauma, não. Eu apanhei muito, mas é porque eu era uma criança muito custosa, né? Eu era uma criança que mexia em tudo. O que acontece? É isso que você trouxe, de se culpabilizar e de se sentir útil a maioria das horas, né, a maioria do tempo. Isso é uma questão traumática. Por quê? Porque eu só acho que eu sirvo quando eu estou em movimento e quando eu estou servindo, quando eu estou respaldando. Então, quando eu estou fora disso, quem sou eu? O que aconteceu comigo que eu preciso estar oferecendo sempre algo de mim? E o tempo todo, para provar que eu sou útil, eu sou bom, que eu sei fazer, que eu sei produzir. Sabe que essa criança brincou? Quando era criança, será que ela brincou? Será que ela pôde vivenciar a infância dela? Às vezes não. Tá Às tudo vezes, ligado, né? Tudo, não Tudo tem como a ligado. gente separar. Não tem como. É uma história de uma vida. Então, as pessoas na empresa, elas não sabem disso. Porque é que, era tão bonito, né? As pessoas workaholic, enchia a boca para falar. Tão poderoso isso. Por que será que esse carinha, essa mocinha, né?
Ele é workaholic. Porque ele foi traumatizado na infância. Então ele só tinha valor quando ele estava trabalhando, fazendo alguma coisa para alguém. Então quando ele para, eu recebo casos assim, de pessoas que saem de férias, viajam, e aí a pessoa chega lá no destino dela para relaxar, aproveitar. Ela adoece, vai parar no hospital, ela trava o sistema nervoso dela lá e ela não pode aproveitar as férias. Por quê? Porque ela não pode, ela desconhece se ver em repouso. Por quê? Porque para ela estar em movimento é uma coisa extraordinária, porque ela sempre foi parabenizada por aquilo, sempre em movimento, sempre dando resultado. Então quando ela para, o sistema nervoso desconhece e acha que tem algo de errado. Então se paralisou, eu tenho que provocar um travamento geral, então eu adoeço e não posso desfrutar das minhas sagradas férias. Que loucura. Nossa, é uma coisa assim, né? Porque assim, eu entendo que tem o lado do funcionário ali, do colaborador, e o lado também da empresa, né? Que precisa ambos se conhecerem, certo? Sim. Porque senão as coisas não caminham para um lado de saúde mental para todo mundo, né? Sim. Mas realmente isso, eu me usando como sempre nesse podcast como exemplo, eu aprendi com uma psicóloga minha que eu tinha que ter 2 telefones, porque eu não conseguia mais, com o mesmo número, ter qualidade de vida. Então, isso me ajudou muito a eu ter um número para o trabalho e respeitar isso e controlar essa ansiedade, porque a gente acaba ficando ansiosos, né, para responder, para mostrar, e ter meu celular de trabalho, de ficar com a minha família, para poder falar com as pessoas que eu quero, sem ter essa pressão. E a gente colocar esse limite, que é o respeito. Eu tô me respeitando, a pessoa porque eu me respeito, a outra pessoa vai me respeitar. Com Se certeza. deixar minhas portas abertas para qualquer horário, a pessoa vai achar que ela pode a qualquer horário. Esse limite tem que ser colocado. Né? Mas deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês, para quem está nos assistindo, né? O autorrespeito é muito difícil da gente adquirir, da gente voltar a treinar o nosso cérebro para isso, para a gente se respeitar, respeitar o nosso tempo e ter as nossas pausas. Todas nós, todos que estão nos assistindo foram criança. O que gera? Eu sou mãe, também é mãe. Você é mãe? Não. Então, quem é mãe sabe o que a gente faz muitas vezes que nos gera estresse crônico. Fadiga, né? Correria, pressa, muitas atividades ao mesmo tempo. E o que a gente faz com as crianças? Vamos logo, anda logo, vamos, lerdeza, você está atrasado, rápido, pega suas coisas. E a criança, ela tem o tempo dela. É lógico que a gente vai ficar uma vida esperando a criança, mas a gente precisa tratar a criança com respeito. Só que os pais, geralmente, figura de autoridade. De novo, o que a gente tem já introjetado na gente por conta da criação que nós tivemos? Né? Não estou encarcerando nem pai nem mãe. Mas nós, geralmente, a nossa geração teve uma criação, os pais, eu mando e você obedece. Então, criança não tem lugar de fala, não tem vez para falar e para colocar, né, o que ela quer, o que ela deseja, como que ela está enxergando as coisas. Como é que ela vê, né? Quem é que a criança pequena pergunta para a criança, o que você acha disso, filho? O que você está sentindo por conta disso aqui? Isso que te aconteceu agora, como que você está sentindo, filho? Criança não tem vez. Então, chega na vida adulta, como é que a gente vai se respeitar se a gente nunca foi ouvido? Nunca você teve uma pausa para ser ouvido, para se colocar numa questão de não, eu posso parar, respirar e ter um tempo para mim? Não, eu nunca fui tratado com respeito, eu não sei nem o que é isso, então eu não me respeito. Se eu sou uma pessoa que sirvo muitos outros, Sim. eu nunca me vejo, porque eu Sim. sempre estou para o outro, eu não estou para mim. Então você parar, ter um estado de presença com você, se perceber, será que você consegue fazer isso? Então quando eu pergunto para as pessoas assim, o que você está sentindo? Eu falo que eu também já fui essa, tá? Não é um pré-julgamento, mas eu também fui uma analfabeta emocional. O que é isso? Quando as pessoas chegam até mim e eu pergunto, mas quando você me conta essa história, o que você está sentindo? A pessoa olha para mim e fala, não sei. Não sei. Eu falo, não, mas presta atenção, você me trouxe uma fala assim, te aconteceu isso. Quando você conta de novo essa história para mim, como é que você se percebe? A pessoa para, olha para mim e fala, eu não sei. Ela fica triste.
Porque ela está num lugar de analfabetismo emocional, eu falo. Por quê? Porque ela não sabe se sentir, se perceber e nomear. Então, Freud dizia que quando eu começo a nomear as coisas, a sintomatologia deixa de existir. Então, aquela pressão, aquela angústia que eu tenho, que pode virar um pânico, que pode virar um burnout, vai deixando de existir. E é aí que eu corto a doença do meu sistema, porque eu consigo me perceber e eu consigo começar aquilo não precisa existir mais, porque eu estou dando atenção a mim. O sintoma só existe quando eu me deixo para depois. Incrível, Ai. né? Ai, conversa boa! Seguir aqui porque é muito delicioso. Mas é porque as pessoas não sabem o quanto é delicioso conversar comigo lá no consultório. Eu tô bem, eu tô imaginando já, porque eu já tô aqui. É uma conversa assim leve. As pessoas acham que fazer psicoterapia é aquela coisa truncada, do divã, que eu deito, e o psicólogo nem olha pra mim. E aí você teve uma infância que a sua mãe, tadinha, muito traumatizada, seu pai, ele não conseguia nem olhar nos seus olhos. E aí quando chega lá eu olho, né? E aí as pessoas se derretem de uma maneira positiva. Porque muitas pessoas, elas não vão para terapia porque elas acham que é uma coisa muito dura, muito não precisa ser assim, né? Que vai ser julgado, É. né? Às Não. vezes, medo do julgamento. Não, por isso que eu escrevi o livro, que é para as pessoas verem que tem um monte de trauma meu ali escrito. As pessoas leem e falam, mas a psicóloga passou por isso. Então, tudo pra bem, né? ela virar isso, ela passou por isso, um monte de coisa. Aí as pessoas falam, então eu não tô tão anormal assim, deixa eu ir lá Não, conversar com não, ela. todo mundo é muito normal. É que a gente tem muita história que nos quebrou ao meio. Sim. E aí eu tô para ajudar a colar e a gente passar a viver uma vida mais leve, mesmo com emendas. Voltando aqui às empresas, você acha que elas estão preparadas para essa mudança agora? Então, eu acredito que as empresas, elas estão num despertar. E com a questão da pandemia, as pessoas, elas ficaram muito hiperconectadas, super ansiosas, e eu acho que essa estruturação, até com a NR1, isso vai levar as empresas a ver uma coisa muito importante, porque veio algo muito confuso. Veio essa questão de bem-estar e eles misturaram isso com saúde mental. Então, muitas empresas colocou lá um espaço, vou dar um exemplo, às vezes até fora, mas o que aconteceu? Bota uma mesa de ping-pong lá, faz uma festa mais bacana de final do ano e acha que isso é bem-estar. Isso não tem nada a ver com saúde mental. Então, isso gera bem-estar. Ah, mas Andrés não vai proporcionar. Não, não. As empresas agora, elas precisam se reestruturar mesmo para poder fazer essas métricas de acordo com a NR1, entendeu? Para estabelecer limites, para estabelecer algumas parcerias que vão trazer mesmo uma educação corporativa e desenvolvimento de líderes. Porque o líder, na verdade, ele está num posicionamento ali que ele é um balizador para a equipe dele, entendeu? Então, quando você coloca isso mesmo em pauta e trabalha isso ao pé da letra massivamente, de uma forma bacana, inteligente, vai funcionar melhor. Sim. Eu acredito, assim, que as empresas, elas estão despertar, elas estão caminhando para isso, mas é para daqui a pouco. Ainda não tem um preparo aqui. Então ainda temos aí um certo caminho, né? Nós temos, porque a gente vai precisar trabalhar muito aí diagnóstico de clima emocional. Antes trabalhava outro tipo de clima dentro da empresa, né? E hoje a gente caminha para essa estruturação para ver essa questão do clima emocional mesmo, para ver como que funciona. E a NR1, ela traz tudo isso estruturado, entendeu? Pra gente... E assim, as empresas têm que fazer esse estudo de clima sem medo do que vai encontrar. Porque é aí que a gente vai conseguir realmente colocar aí, vamos dizer assim, o carro na estrada de novo. Porque tá tudo no acostamento, tá tudo meio que num barranco. Então, para a gente reestruturar e colocar as coisas alinhadas, a gente vai precisar disso. Eu já estive em empresa que estava tudo caminhando bem, trocaram a liderança. Quando o novo líder entrou, ele acabou com a equipe. A equipe inteira foi embora, ele jogou a empresa lá no chão.
pela má liderança dele, porque ele achou que era uma forma bruta de alinhar os pontos, ele simplesmente acabou com a empresa. É assim, tem muito funcionário que ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do líder, porque na verdade esse líder, ele não foi bem trabalhado e ele tem a história dele de vida, ele tem também as dores na alma dele, isso é projetado na equipe, isso é projetado no ambiente. A gente tem uma questão de energia, né? O nosso cérebro é pura energia. Então é muito difícil quando a gente não tem liderança bem trabalhada para essa questão do comportamento humano, do funcionamento humano, das histórias das pessoas, né? Ele conseguir desenvolver um bom trabalho. Então a gente precisa mapear sim os riscos psicossociais. Essa é a diferença, porque antes a gente mapeava o quê? Riscos físicos. Isso tem muito, né? Funciona muito bem. Agora a gente precisa mapear os riscos psicossociais e a gente mitigar o que tem ali que está realmente drenando toda a equipe, né? E, Andressa, com tudo isso que você está trazendo aqui para gente, foi daí que nasceu a sua atuação no ambiente corporativo também? Foi daí que nasceu, porque eu trabalho com todo tipo de público, né? A clínica, ela trabalha com crianças, jovens, adultos, idosos, porque na clínica tem psicologia, tem neuropsicologia, tem neurofeedback, que é um tratamento para treino cerebral, que a gente trabalha com aparelho de eletroencefalograma para balancear o padrão de elétrica cerebral. Então, o executivo, ele não quer fazer psicoterapia, mas ok, ele pode fazer o neurofeedback. E o que vai fazer isso? Às vezes a pessoa está num estresse gigante, então o frontal dela está muito aquecido, está muito acelerado. O que isso faz? Atrapalha a pessoa no planejamento, atrapalha a pessoa no controle de impulso dela. Então, essa parte precisa ser regulada. Então, o que a gente faz? A gente diminui esse padrão que está altíssimo, a gente diminui esse e manda a elétrica cerebral para onde? Para a parte cerebral que está faltando elétrica cerebral, onde a pessoa está mais lentificada. Então, a gente tem isso também. Então, não necessariamente as pessoas precisam ir para uma psicoterapia. A gente tem N formas de trabalhar esse cérebro e essa mente humana. Então, eu entrei no mundo corporativo, porque trabalho com vários executivos, e foi aparecendo, e foram me pedindo, e aí foi aí que nasceu a outra empresa, que chama Mimo, que faz todo esse mapeamento na empresa e faz toda a estruturação para a implantação da NRU. E conta um pouquinho para mim como funciona isso. Vocês vão até a empresa, levantam todo esse mapeamento, como que funciona isso? Então, na verdade, a gente vai para a empresa, conversa lá, faz a reunião com a empresa, e aí eles passam para a gente o que está acontecendo. E aí a gente vai fazer esse mapeamento para ver o que é que está tendo de problemática naquela empresa, né? A gente faz toda uma pesquisa com liderança, com equipes, e aí a gente descobre, faz esse programa de gerenciamento de risco, são vários questionários, várias pesquisas, e aí depois isso nos dá um olhar maior do que a gente precisa atuar dentro dessa empresa, que tipo de trabalho que a gente vai levar para essa empresa. Então, é um trabalho que a gente faz, não é só com liderança, é com toda a empresa. Então, todo mundo vai participar disso. Mas é em formato são vários questionários, várias pesquisas, e depois a gente mapeia os riscos, o que está mais arriscado aqui, onde é que a gente precisa mais trabalhar. É com isso? É com aquilo? Então, é assim que a gente faz. Muito bom isso, hein? Olha aí, empresas precisando, a Andressa tá aqui, hein? E, Andressa, entrando nessa questão da empresa, do trabalho, cobrança, tudo, não tem como a gente não falar sobre burnout. Sim. E aí, uma dúvida, qual que é a diferença entre o estresse e o burnout? Então, o estresse, ele é o excesso de coisas. Então, o excesso de trabalho, o excesso de atividade, demanda, a ansiedade fica elevadíssima. O burnout, ele já é a falta. O que é essa falta? A pessoa ela tem uma exaustão tão absoluta, o sistema nervoso dela está tão sobrecarregado que simplesmente ela passa a ter um distanciamento
emocional. O esgotamento faz com que ela fique meio que anestesiada. Então, a pessoa, por mais que ela queira, ela não consegue desenvolver nada de atividades. Ela fica completamente exausta. Ela não consegue fazer mais nada. É um cansaço que não passa. É isso. A pessoa pode tirar férias. A empresa fala, tira férias, faz uma viagem, ela volta, ela continua doente. Não tem como. Pela OMS, ela é realmente uma doença. Então, não são férias. Não é um final de semana de descanso. Então, muitas organizações entendem, vamos premiar esse funcionário, foi tão bom, né, esse líder, vamos dar, sei lá, vai lá para a Bahia, fica lá no resort. Não adianta. Tem que ser tratado. O sistema nervoso dela colapsou. Então, Tá. ela pensa, eu gostaria, eu quero me doar. Mas eu não Ela não consigo. consegue. No estresse, você pensa, eu acho que eu consigo mais um pouco. Você Ah, até tá. consegue. Só que quando você entra nessa roda, eu consigo mais um pouco, você já está caindo no burnout. Já já você vai ter os sintomas. Eu pensei que o burnout fosse o momento que a pessoa explodisse, tivesse muito nervosa. Então, mas também, por quê? Porque aí você está entrando em sintomatologia. O que que acontece? De sintoma. A pessoa, o sono é a primeira coisa que fica perturbado. Tá. O sono da pessoa. Irritabilidade, assim, você vê a pessoa assim, a todo momento, com coisas que não são tão grandes, ela totalmente irritada, a memória fica faltante, a pessoa não consegue armazenar dados, ela começa a se perder. E aí o que que acontece? Os riscos maiores, que eu já tive pacientes assim. Ah, Ela tá na empresa fazendo uma reunião, ela desmaia do nada. Ela desmaia, e aí ela pode cortar, né? Cabeça, rosto, se machucar, né? Numa caiu, pode se queda. machucar. E muitas vezes pessoas que estão voltando para casa ou errar o caminho de casa. Dá um que a gente apagão? chama amnésia dissociativa, geralmente. A Tá. pessoa, ela tá e ela não sabe onde ela tá perdida, entendeu? Então ela não sabe voltar para casa. A mente falhou ali. Falha. Ou ela pode também ter amnésia dissociativa e perder o sentido, desmaiar, e aí ela tem um acidente no trânsito. As pessoas acham que isso não acontece. Gente, isso acontece muito. Eu recebo pacientes que, na verdade, eu tenho que, entre aspas, colocar uma proibição ao volante, porque a pessoa já está dissociando e ela se desloca de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e isso é extremamente perigoso. Perigoso. Né? Com a vida dela, Clara, e com a vida das outras Com pessoas. certeza. E a empresa, o que ela pode fazer para prevenir esse quadro? Então, na verdade, a empresa, ela não previne muito, por isso, né, a empresa geralmente, ela toca o barco, né? Às vezes o funcionário, ele tá alegando ali algum colega, ou no RH, né? Tá vendo que tá acontecendo alguma coisa mais grave. Então, assim, os primeiros sinais, né, que a pessoa tá ali, ela sempre tem um colega, o líder, né? Então, se o teu funcionário tá te colocando isso, tem uma conversa mais pontual com ele, dê o seu olhar para ele, porque se ele não está reclamando, as pessoas acham que reclamação, né, muitas vezes é em vão, mas às vezes ele está te pedindo socorro, Sim. porque ele já passou do limite, né, Não tá da exaustão, aguentando não está mais. aguentando, e às vezes até o líder não está aguentando. Mas as pessoas, é aquilo que eu falei, tem muito medo, que aquele vilão, né, um dos vilões que eu falei, que é o quê? É a insegurança psicológica. Então, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser punido. As empresas, geralmente, não têm um espaço acolhedor para isso. Para olhar para o funcionário como um ser humano e que ele tem limites. Então, uma das coisas mais importantes é o profissional, ele fez alguma colocação disso? Então, vamos dar uma escuta para ele, vamos ver o que ele está trazendo. Como que está o rendimento? Porque se ele era um bom profissional, se ele te trazer resultados e de repente parece que ele não está mais como ele era, está acontecendo alguma coisa. Observe. Então, falta observação. O líder, geralmente, ele não observa muito, porque ele não está preparado, ele não é um psicólogo. A NR1 vem para isso, não é para ensiná-lo a ser psicólogo, mas para dar para ele um olhar mais pontual para algumas coisas que a gente pode
mitigar um efeito mais danoso. E às vezes nem é um líder que de mal, ele tem um coração mau. Não. Ele só não entende como lidar Ele naquela não situação. aprendeu. Então, desenvolvimento de liderança, às vezes, trabalhava muito nas organizações. Mas agora o desenvolvimento, a gente caminha para um outro campo. Sim. Né? É desenvolver esse líder para ter um olhar com um viés mais para a saúde mental. Então, assim, como que eu observo essa pessoa? O que ele tinha entregado de resultado? Quando ele chegou aqui, como ele estava? Ele era próximo de você? Como que ele está na equipe? Porque você vê uma equipe desconectada. Sim. Você conhece as pessoas da sua equipe. Sim. Por que que, de repente, aquela pessoa mudou? Às vezes ela está com um problema muito mais sério em casa, na família, um problema talvez até grave, um problema que não é de ordem de saúde mental. Exato. Mas às vezes ela está com a fisiologia dela começando a trazer outros... Você sabe? Não sei, porque eu nunca parei para olhar. Sabe aquela situação de você olhar nos olhos da sua equipe? Como é que você está hoje? Ah, Andresa, mas isso aí, imagina, eu vou ficar lá, o funcionário já chora as pitangas, fica meia hora reclamando. Às vezes, se você passar desse olhar, 5 minutos por dia. Será que não pode mudar? Pode mudar muita coisa. E vale a pena. Sim. Vale a pena, né? Sim. E aí, falando também sobre, né, a saúde mental no trabalho, TDAH. TDAH hoje está muito bem falado, muito bem comentado. E você acredita que tá sendo mais diagnosticado o TDAH em pessoas mais velhas, em adultos hoje? Como que funciona isso? Então, às vezes as pessoas falam, virou modismo agora, todo mundo tem TDAH. Ah, Eu não encaro como modismo. Eu acredito que a informação chegou para quem precisava ter informação. Então, Tá. a gente tem informação para todos os lados. Então, antigamente, a criança ou o adulto com TDAH, ele era visto como preguiçoso, como aquele que não quer fazer nada, o lerdo, né, o desatento. Que esquece. Mas daí, agora, a informação chegou. Então, assim, esse cara, ele não pode funcionar muito bem? Pode, claro que pode, né? Só que a gente tem que ter algumas estratégias aí. Então, eu acredito que se essa pessoa que tem TDAH, ela tem um diagnóstico, por isso que a gente tem a neuropsicologia, porque às vezes, o médico me diagnosticou, eu pergunto, mas esse médico fez o quê? Pra saber que você tá com esse trem aí, né? Eu sempre brinco, né? Eu falo, isso é um trem, porque isso tem um monte de vagão, rapaz, né? Eu brinco. Eu falo, mas que médico que deu esse diagnóstico, né? Eu fui no psiquiatra, eu fui no neurologista, ele falou, não. Ok, ele pode ter uma hipótese deste diagnóstico. Mas aí, o que você tem que fazer? Faz uma avaliação neuropsicológica. Lá na clínica, a gente tem também uma profissional só para isso. Então, uma bateria de vários testes, aí você vai ter umas 10, 12 sessões, onde você vai fazer vários testes, e aí as pessoas perguntam, Andressa, qual a diferença de psicólogo para neuropsicólogo? A psicologia, ela vai tratar a mente, a neuropsicologia vai tratar o cérebro. tá. Então, um vê uma coisa, o outro vê a outra. Por isso que eu fiz os dois, porque eu queria entender de tudo, para a pessoa já chega, a gente já bota no caldeirão da bruxa e transforma. E vai rodando. É mais ou menos. Então, assim, só a avaliação neuropsicológica que realmente vai te aproximar ou não desse diagnóstico aí de TDAH. Então, se a pessoa ela tem essa avaliação, ela consegue ver. Agora, o que essa pessoa precisa fazer para ela trabalhar melhor? Porque as empresas, às vezes, não sabem. A pessoa não sabe, ela fica toda perdida. Por quê? Porque ela começa a fazer uma coisa aqui, ela já vai para lá, aí ela já esquece daquilo ali, aí o outro de lá fala outra, ela se perde. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que construir uma organização nessa cabecinha dessa pessoa. Por quê? Porque Vendo, né? sabe por quê? Porque senão você gasta muita energia. Aí eu brinco, eu falo, mas você tá no bagaço. Você começou aqui, passou pra lá, foi pra lá, foi pra lá. Quando você voltou aqui, você já tava só com um fiapinho de cabelo, não tava aguentando mais, porque já tá destruído, cansado demais. Então, assim, a gente tem uma técnica que chama Pomodoro. Você já ouviu falar? Não. Da técnica Também Pomodoro? não. Então vamos lá, que isso é bom, todo mundo pode fazer. Não é só para quem tem, né, essa dificuldade da atenção, da hiperatividade. A técnica Pomodoro é o seguinte, você vai construir blocos de tarefas, cada bloco você pode fazer em 25, 30 minutos. O que você faz? Você faz aqui, então eu tenho essa tarefa para fazer. Em 25 ou 30 minutos,
eu vou fazer essa tarefa, tá? Eu faço essa tarefa aqui do começo ao fim, e aí eu tenho direito a uma pausa de 5 minutos para um café, para eu lavar meu rosto, para eu lavar minha mão, lá na água faz super bem. Às vezes uma água na nuca aqui para dar uma baixada, né? Porque você tá ali, tá todo elétrico. Tomar um café, né? Dar uma palavrinha com o colega, aí você volta pro segundo bloco. Mais 25 minutos, 30 minutos, mais 5 minutos, 10 minutos de pausa. Ou você pode fazer blocos maiores. Então, se você constrói um bloco de 25, 30 minutos e você está funcionando bem, você pode ir crescendo os minutos nos blocos. Tá. E pode crescer um pouquinho a pausa. Só que você obedece aquele escopinho que você fez dos blocos. Então, eu tô no primeiro bloco, nada de passar pro segundo, porque quem tem TDAH é doido pra passar pro vizinho, né? Ele tá lá no lanchinho dele, mas tá de zóio no lanche do vizinho, né? Então, porque ele é elétrico. Então, o que acontece? A gente precisa criar alternativas para que ele foque e não seja tão desgastante. Por quê? Porque ele quer mudar logo de cor. Né? Eu falo, ele vê vermelho, tem azul lá, ele já quer passar para lá, quer passar para outro. Então, a gente ensina ele a trabalhar a mente e o cérebro dele para que ele fique mais aqui no primeiro, depois do segundo, depois do terceiro. Porque essa questão da organização mental e cerebral é muito importante para quem tem TDAH. O TDAH ele pode ser tanto lento quanto acelerado? Pode. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, se ele tem dificuldade no foco, de pegar, começar e terminar. Então, o que acontece? Ele é acelerado demais. E isso também está ligado muitas e muitas vezes a traumas na infância. Por isso que ele ficou muito acelerado. E ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí ele se perde. Porque não é só porque ele tem TDAH, o ser humano em si se perde com um monte de coisa para fazer. Imagina, a ansiedade sobe, ele fica elétrico, então ele pode ficar acelerado sim. E isso é extremamente disfuncional para o cérebro dele, para o sistema nervoso em geral. Então, assim, quando ele fica hiperfocado, ele entra no eixo. Por quê? Porque ele pegou gosto, principalmente tem tendência, se gosta da atividade, ele vai querer ficar só naquilo. Só que a vida da gente não é só que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta e tem necessidade de cumprir aquela tarefa. Então, às vezes, quando ele está muito acelerado, aquilo que eu expliquei de parte frontal, outra parte cerebral que está desgastada. Então, o que acontece? Se ele tem muita atividade, ele está com a elétrica passada no ponto. Então, ele está acelerado. O que acontece? Tem outra região cerebral que vai ficar com energia faltante. Então, o que acontece quando ele vai fazer outra coisa? O cérebro dele está mais lentificado. E aí ele tem tendência a ser mais lento para algumas atividades. Porque ele desgastou demais em uma atividade e aí em outra atividade ele acaba ficando mais lentificado. Sim, é por isso que tem o neurofeedback. Para equilibrar esse padrão da elétrica cerebral e ele poder fazer as atividades com uma elétrica mais ou menos mediana em todo o campo cerebral. Distribuir melhor, né? Isso, ter uma distribuição melhor. Isso aqui é sensacional. Sensacional. Gente, eu aprendi. Andressa, fala um pouquinho aqui pra gente qual a importância de um trabalho personalizado em saúde mental. Pois é, cada pessoa é uma história. O cérebro parece muito parecido, né? Mas a história muda um pouco. Então, muitas vezes, eu não consigo, por exemplo, num tratamento de neurofeedback, neuromodulação, eu não consigo fazer para você e para o outro o mesmo treinamento. Por quê? As vivências, elas são muito parecidas, mas o que doeu profundamente em mim, às vezes não doeu em você. E às vezes a gente teve vivências parecidas, mas o que me marcou, e hoje na vida adulta eu trago como uma dificuldade no meu comportamento, muitas vezes não marcou para você. Então, tem que ter esse olhar diferenciado. É por isso que o líder não pode ser treinado para tratar a equipe igual. Por quê? Porque isso não é balizador, porque a tua história de vida, a tua história de dor é uma e a minha é outra. Então, muitas vezes eu vou bem numa atividade, mas em outra nem tão bem. Mas aí eu tenho você na mesma equipe que faz bem o que eu não me saio tão bem. E aí se complementa.
Então, não tem que ser personalizado, não dá para ser igual para todo mundo, não. Por Trás da Lente do Trauma. Esse é o livro da doutora Andressa. Vamos falar um pouco sobre ele. Sim, vamos. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Então, como eu sou uma especialista em trauma, eu fui fazendo várias especializações americanas, porque é uma terapia americana, não é brasileira. Eu fui psicanalista por muitos anos. 15 anos da minha carreira foram dedicados à psicanálise. E aí, muito curiosa, e aí eu fui lá fazer a formação de coach, fui fazer a formação de sistêmica familiar, constelação familiar, porque eu queria entender. E aí fiz 6 pós-graduações e eu queria entender o funcionamento humano de uma maneira que ficasse simples e mais ágil, que servisse no dia a dia das pessoas. Eu não queria mais aquela psicoterapia que você ficasse anos e anos para entender o que houve com você, né? E com as terapias americanas, eu já tinha feito análise pessoal 10 anos direto para me entender. E eu tinha N traumas de infância, trauma de gestação, né? Trauma intrauterino, trauma transgeracional. E aí eu queria mostrar para as pessoas que trauma não precisa ser uma coisa catastrófica. Mas para mim foi muito, como eu disse, muito doloroso aquele evento. O meu sistema nervoso, ele não conseguiu filtrar de uma maneira saudável e aquilo marcou a minha trajetória. E aí na vida adulta, aquilo começou a aparecer. E aí eu conheci essas terapias americanas, que só pode psicólogo e psiquiatra aplicar. Então, uma é com o movimento do globo ocular, que quando a gente dorme no sono REM, a gente reprocessa aqueles acontecimentos que a gente não digeriu. Então, tá tendo uma reconsolidação de memória, tá filtrando, quando eu não consegui filtrar no dia a dia. Essa é uma, aí veio o brain spotting, aí veio somatic experience, porque tudo aquilo que eu sofri de trauma também está impresso no meu corpo, na minha fisiologia, e eu começo a ter problema de saúde. E aí eu fui aprofundando. E eu quis escrever o livro mostrando alguns traumas que eu sofri e o que esse trauma ocasionou na minha vida adulta. E aí tem problemas de ordem relacional, relacionamento amoroso, casamento, de vida profissional. Então, toda a minha trajetória, eu tive N traumas. Então, eu quis exemplificar com algumas vivências que eu tive. Então, eu coloquei alguns exemplos vivos para que as pessoas pudessem fazer um mapeamento da vida dela e ver se ela se localiza na história que eu vou contando, porque é um livro em formato de storytelling, então é gostosa a leitura, não é uma leitura entroncada, não é uma leitura cheia de nomenclatura técnica, porque isso é muito Sim. chato. A gente foi constituído com histórias. Então, eu montei um livro que é em formato de história para que as pessoas possam, através da minha história, ir se observando na história A dela. pessoa fala, tem isso também. Isso. Eu E tenho aí isso ela também. vai se encaixando, ela vai se encontrando através da história que eu vou contando. E desmistificar também essa questão da gente achar que a nossa psicóloga não teve trauma, É. né? Pois é. Porque tem essa questão, né, de você idealizar ali aquela pessoa que está fazendo terapia com você, que ela sabe mais, que ela não Que ela não passou, sofre, que ela não ou não sofre, que ela não sofreu. chora, que ela não tem as dificuldades dela. Tá aqui o livro Tá aí o mostrando e livro provando da que Andressa sim. mostrando um pouquinho sobre a vida dela e quanto foi linda essa trajetória dela e para ela estar onde ela está. Eu participei. Você estava lá, né, Ellen? Participamos muito. Eu Isso. participei da inauguração. Foi assim uma honra estar com você na inauguração desse livro. Foi uma honra ajudar no desenvolvimento da capa, de Sim, tudo me ajudou isso. muito. E de ler, né? É. Conhecer um pouquinho Você a conhece o livro, né? profundamente. E essa é a maior mensagem que você quer trazer nesse livro, para as pessoas se identificarem com que atrás da psicóloga a Andressa passou. É a maior mensagem que você quer deixar? Então, eu sempre deixo muito bem claro para as pessoas que me procuram lá na clínica. A Ellen chegou lá um dia pela primeira vez e ela pode falar que é verdade. E isso me emociona muito, porque chegar nesse lugar de fala que eu me encontro hoje, com conhecimento, né, para passar para as pessoas, mas com muita humildade, porque a virada de chave
do sucesso na minha carreira profissional foi perceber que quando eu me coloquei humana e totalmente vulnerável para as pessoas, porque aqui o livro é a pessoa totalmente vulnerável, contando, né, os traumas dela. Então, quando eu me mostrei humana para os meus pacientes, foi quando realmente eles se despiram e conseguiram ver o quanto de dor tinha e o quanto ele podia mudar aquilo e ser feliz e ficar leve. Então, é realmente lá na clínica, quando você vem me procurar, né, a ajuda de uma psicóloga, quando você chega lá, automaticamente eu faço você sentir você com outro humano como você. Então, aí em 10 minutos você me conta tudo aquilo que você precisa contar de fato. Então, eu não preciso ficar tirando nada. Aí eu não, o psicólogo vai ficar, eu vou contar minha vida, meus podres lá para psicólogo, não sei o quê. Mas é uma maneira tão humanizada, tão simples. Você sabe que eu sou psicóloga, mas eu não quero que você fique me olhando como eu sendo o dito suposto saber, porque eu estou num lugar como você, vulnerável também, onde eu também tenho dores tratadas, mas eu também ainda as tenho aqui em marcas no meu cérebro. São códigos de barra. Então, eu gostaria que todo mundo chegasse no meu consultório para uma conversa que fosse informal, não formal. Eu falo, você sabe que eu sou psicóloga, não sabe? Sabe. Tem ciência, tem ética, tem estudo, tem pesquisa, tem. Mas vamos guardar a psicóloga ali no armário, porque com psicólogo quase ninguém gosta de conversar. Mas com a humana, Andresa, que tem sapiência, sabedoria, porque eu comprei, eu estudei, então eu comprei para vender para você. É isso que você vem buscar no meu consultório. Então ficou mais gostoso de trabalhar assim, não é, Ellen? Tá gostoso Uma aqui. experiência Tá maravilhosa. gostoso aqui. É isso, é isso. Ai, que delícia. Se eu ficar aqui, eu vou só tecer elogios. Ela é excepcional. Eu acompanhei muito dessa trajetória da Andressa de estudar muito, de virar a noite estudando, correndo atrás, aprendendo, de como se posicionar de forma diferente também. A gente sempre trocou essa ideia, né? Trocou essas informações em consultório e não sempre como paciente e doutora, mas Não. sim como amigas, sabe? Como pessoas que ela poderia me ajudar e vice-versa. Então, para mim foi muito diferente, porque eu já tinha feito terapia com outras pessoas, né, com outros profissionais, e eu ainda brincava, eu gosto de ir na minha terapia, eu não posso faltar, porque eu tiro o sapato, tomo café, tomo chá, converso, a hora passa, e é uma sensação leve, né? Você sai de lá muito leve. Então, isso é você psicóloga, né? Agora, como profissional que pode ajudar esse colaborador, também tive o prazer de conhecer essa Andressa. Ela me ajudou muito com vários líderes que passaram pela ANEL. E num momento assim que eu precisava muito desse olhar diferenciado. E hoje eu sou o que eu sou, devo a Andressa. Obrigada, viu? Obrigada por toda a tua amizade, teu carinho. A Ellen é uma profissional excelente, é um ser humano ímpar, com ideias brilhantes, assim, e eu via tudo aquilo ali, eu sempre brinco, eu falo, se você se visse como eu te vejo, Ai, todo que mundo frase chega. linda! Então, isso é o que eu gosto de mostrar para as pessoas, porque eu tenho um espelhinho lá na clínica, que ele é bem especial, assim, que eu falo que tem o pauzinho do Pirlim Pim Pim, e é verdade. Então, você chega uma e você vai embora outra pessoa, porque, de fato, a gente deixa de se ver na realidade que a gente é, porque foram tantos traumas, sim, tantas coisas doídas, sim, né? Ah, mas eu tô de pé, eu consegui chegar, olha tudo que eu conquistei. Mas quando você para sozinho, respira e se olha, quem é você? Quando você não tá com ninguém, quando você não tem ninguém para te ver. Então, é aí que você vê quem é você de verdade. Então, lá eu tenho o pozinho mesmo que transforma e que muda, assim, as vidas, né? Então, estou esperando todos vocês, né? Ou na empresa, eu posso ir até a empresa, ou vocês podem vir até mim, né? Pense que você vai conversar com uma pessoa que talvez tenha
algumas dicas para te dar, né? Não precisa ser uma coisa grandona, não, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar. Quem sabe eu consigo com que você veja tantas coisas brilhantes que você tem em você e que você ainda não conseguiu ver de forma genuína, valiosa, verdadeira. Andresa, muito obrigada de coração. Isso Imagina! foi incrível, foi maravilhoso. Eu que agradeço, porque quando eu consigo tocar a alma das pessoas, o coração das pessoas, é quando eu mais vibro de felicidade. Porque eu tô aqui, se tem alguma coisa que eu vim fazer aqui nesse plano terrestre, foi isso. Se eu toquei teu coração, se eu mexi com você de alguma maneira, é porque eu cumpri o meu papel aqui, que é esse. Obrigada. Obrigada. Gente, pode parar, pode acabar, porque aqui, ó. Obrigada, Ellen. Muito obrigada. Amo você, viu? Amo, amo, amo. Parabéns por todo o teu trabalho. Parabéns por tudo aquilo que você conseguiu construir e tá aí de pé. Porque a gente vai construindo, às vezes cai um tijolo, a gente bota meio, mas quando tá tudo de pé e a gente sustentar isso, se você sustenta, é porque as perninhas ficou firme lá com a tia D. É isso. Ai, Eu que aguento bom. isso. Nossa Senhora. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha Que vida. bom, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, gente. Foi muito inspirador conhecer um pouco mais da sua trajetória e entender como a saúde mental pode transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Andresa, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e suas reflexões com a gente. Fala suas redes sociais para quem está assistindo poder te seguir, conhecer um pouco mais do seu maravilhoso trabalho. Então, tem o Instagram, que é o meu nome, Andresa com Z, Thans, T-H-A-N-S. E o mesmo nome, que é o meu nome comercial, né? Apesar de ter a Clínica Límbicos, o site, ele tá como Clínica Límbicos. Mas a pessoa me encontra também no LinkedIn com o meu próprio nome. E o livro, né? Deixa eu falar um pouquinho do livro. Por detrás da lente do trauma. Isso. O livro. Encontra na Amazon. Maravilhoso. E para você que está nos ouvindo, se esse tema faz sentido para você, continue acompanhando o Clube Neo Podcast. A cada 15 dias voltamos com um novo episódio, trazendo conversas relevantes com profissionais que estão transformando o presente e ajudando a contribuir com o futuro dos negócios. Você pode ouvir nas principais plataformas de áudio, ative as notificações e compartilhe esse episódio com quem também pode aproveitar essa conversa. Até o próximo episódio.